Nós vamos, antes de mais nada, bater um papo aqui a respeito do que a gente aprendeu e do que tornou-se quase que uma cultura no meio cristão evangélico, cristão católico romano, que é a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus. Que ele morreu e ressuscitou, isso é a base da nossa fé, né? É a base da fé cristã. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a sua volta também. Só que, o que tem de importante nisso? Em saber as datas, os dias, tem importância, porque muda completamente a cronologia, a história do que foi contado para nós num dado momento da nossa vida. Então o tema hoje é a verdade sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então é comum, entre a maioria de nós, dos cristãos, aceitarmos que Jesus morreu numa sexta-feira. Isso aí é o que a gente aprende. Considerando a considerada sexta-feira da paixão. Isso aí já começa a ser enraizado uma cultura, uma coisa cultural na palavra, sexta-feira da paixão. E que ressuscitou no domingo, considerado o domingo de Páscoa. Muita gente comemora o domingo como o domingo de Páscoa. Fala ao terceiro dia, né? O Jesus morre na sexta, né? É Páscoa, mas o domingo que é a Páscoa. Aí já começa uma maluquice aí que a gente não consegue entender muito bem. O feriado é domingo de Páscoa, mas a sexta é a Páscoa. Então, já começa a ficar turvo o negócio. Então podemos afirmar hoje a gente vai poder afirmar que isso é apenas uma tradição, que foi embutida na doutrina. Uma tradição, mas não é a verdade absoluta de Deus. Não é a verdade absoluta de Deus. Mas para a gente compreender essas coisas, a gente tem que entender a complexidade do assunto buscando na palavra. Jesus deu as pistas? Deus deu as pistas? Deu, tá tudo aí. Só que o problema é pegar e juntar, e conectar, e buscar os erros de tradução, porque a nossa tradução é muito infeliz. E aí a gente chega a uma conclusão nítida, ao nos debruçarmos na palavra e aprofundarmos o estudo, que tem coisa errada, porque não soa bem. Uma coisa vai para um lado, outra vai para o outro, e aí você fica aceitando uma imposição doutrinária, uma forçação de barra, uma distorção do assunto, para isso encaixar dentro da tua cabeça e você, vida que segue, vamos para a próxima. Mas não é assim, pô. E não é assim. Não é assim. Jesus, da mesma forma que ele é simples para falar as coisas, ele é muito profundo quando você consegue decifrar o que ele está querendo dizer. É simples e muito profundo. Jesus deixou toda a pista do que ia acontecer. Mas as pessoas não tinham ouvido para ouvir. E hoje, essa geração do tempo do fim não tem olhos para ler. Pior ainda. Que é pior ainda. Então, vamos começar a entender as coisas como Deus quer mostrar para a gente de fato. Para a gente entender essa história da morte e da ressurreição de Jesus, os dias, nós temos primeiro que entender como Deus nos ensinou a contar os dias. É Ele, o calendário pode ser lunar, pode ser gregoriano, pode ser o que o homem quiser. Mas quem conta o dia e ensinou a contar foi Deus. E no Gênesis, capítulo 1, verso 5, ele começa a ensinar. Vamos lá, abre aí rapidinho. Gênesis 1. Vou usar o celular? Eu vou porque... Usa essa aqui, ó. Gênesis 1, 5 a 8. Eu fiz uma compilação de alguns textos aqui só para a gente ver aqui o que Deus está falando. Gênesis 1, de 5 a 8. Fala assim:
Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. A luz é dia e as trevas é noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde aí não é o pôr do sol. Deus chama de dia e de noite. Luz e treva. Tarde é sinônimo de noite. Não é a troca do dia pela noite ou atravessar, o transcorrer de um período para o outro. Não é isso. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e águas. E assim fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. No verso 13 ele fala, houve tarde e manhã, terceiro dia. No verso 19, houve tarde, manhã, quarto dia. E assim ele vai ensinando a contar os dias. Tarde, manhã, um dia. Noite, dia, um dia. Manhã é sinônimo de dia e tarde é sinônimo de noite. Dia e noite. Dia e noite, um dia. 12 horas de dia e 12 horas de noite. Sempre começando pela tarde. Sempre começando pela tarde, pela noite. À noite, no caso. À noite. A hora Deus começa a contar pela noite. A gente vai ver daqui a pouquinho. Só que aí, a gente e os judeus, eles contam dessa forma. Exatamente desta maneira que os judeus lidam com os horários. Mas aí tem o Ocidente, que é onde nós vivemos. E o calendário é gregoriano. E aí a gente conta 6 horas de uma noite a começar das 24 horas. O nosso dia começa meia-noite. Meia-noite 1 inicia-se um novo dia. É uma grande dificuldade que o ser humano tem para entender o calendário lunar é essa. Nós precisamos dormir ou não para o dia virar. Eles viram acordados. 6 horas da tarde, os judeus estão à flor da pele, fazendo tudo. Todas as coisas que aconteciam na cidade, burocráticas, eram nesse período da noite. De 18 horas para frente. Todo vapor. A todo vapor, tudo funcionava. A gente já está indo, caçando o rumo de casa para dormir. Então você vê que a cultura é completamente avessa. E fica difícil de entender um monte de coisa na Bíblia. Porque a Bíblia é judaica, pô. É cultural. Toda ela. É o povo de Deus. É o povo de Deus, ele escolheu assim e ensinou assim a eles. E a gente tem que se adaptar, pô. A gente foi enxertado, não é isso? Então a gente, como um bom enxertado, a gente tem que ser. Aceitar. Tem que dançar conforme a música. Então a gente, como é que a gente conta? Meia-noite, 6 horas de noite, certo? Porque a gente chama de manhã, mas não é manhã, é noite. Manhã é quando entra a luz. Para Deus é assim, para a gente não é. Então, começa a contar meia-noite, 24 horas, 6 horas de noite. Depois pegamos mais 12 horas do dia. E depois mais 6 horas de uma outra noite. 6, 12, 6 dá 24 horas. Certo? Então é assim, ó. 24 horas às 6 da manhã, noite. De 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, manhã e tarde. Dia. 18 horas da noite, de 18 horas da tarde às 24 horas, noite. 6, 12 e 6. É assim que o calendário gregoriano funciona, é o nosso calendário. Fraciona a escuridão. Exatamente. A gente fraciona a escuridão. 6 horas, depois a segunda lá no final do dia. Isso. É uma no início, misturada aqui, e outra no final. Noite, tarde, dia, tarde e manhã, que continua sendo manhã, dia e noite. As noites são separadas. E os judeus computam as horas como Deus ensinou. De 18 horas da tarde às 6 horas da manhã é noite. E de 6 horas da manhã às 18 horas da tarde é dia. 12 horas de noite e 12 horas de dia. Outra coisa que é importante a gente falar. Como os judeus dividiam as horas do dia. Como é que eles falavam as horas do dia?
E é importante a gente aprender isso. Porque a Bíblia, ela se relaciona às horas do dia como os judeus falavam. Então, assim, a hora começa a contar da noite, certo? Não é isso que a gente viu? Estamos falando só... Vamos esquecer o nosso calendário agora daqui para frente. Vamos no nosso, no judeu. De 18 horas a 21 horas é a primeira vigília da noite. De 21 horas às 24 horas, a segunda vigília, ou meia-noite. 24 horas às 3 da manhã, terceira vigília, ou cantar do galo. Vocês vão entender porque que Jesus falou que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É importantíssimo a gente começar a conectar essas coisas. Olha a divisão, como vem de 3, é tremendo. Tá entendendo? Antes de que você vai me negar 3 vezes. Antes que o sol nasça, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, entre 24 horas, entre meia-noite e 3 da manhã, foi a hora que o período que Pedro negou Jesus. Foi de meia-noite a 3 horas da manhã. Tá vendo aí? E estava no auge da captura dele, ele sendo levado para o Sinédrio, indo para cá, indo para lá, a gente vai ver tudo isso. Só que preste atenção nisso. E de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, a quarta vigília. Ou manhã. Já começa amanhã. Não é amanhã, mas é a quarta vigília da noite. Mas eles, como nós chamamos aqui amanhã de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, os judeus, por causa dos romanos, porque essa quarta vigília aqui foi Roma que implementou no calendário deles. Eles chamam de manhã, mas a vigília é da noite. Quarta vigília da noite é de 3 horas da manhã até as 6 da manhã. Dali para frente é dia. E de... Tá escuro. Mas quando só se torna dia quando é plenitude do dia. Não é mistura. Não é o misturar de um período com o outro, isso Deus não caracteriza. Se tem luz é dia, se tem escuridão é noite. Essa parte ainda entra como tarde. Até não tem tarde. Não tem tarde. É tudo noite, madrugada, ao despontar do dia. Você vai ver tudo isso aí. Aí começa a contar as horas do dia. De 6 horas da manhã às 9 horas da manhã é a terceira hora. Primeira, segunda e terceira. Mas eles marcam terceira hora, porque é 9 horas. Então o período que engloba a terceira hora do calendário de horas dos judeus é de 6 às 9. 6 às 9 horas. É a terceira hora. Depois vem a sexta hora, que é a de 9 a meio-dia. Depois vem a 9ª hora, de meio-dia às 15. E depois vem a 12ª hora, a hora duodécima, de 15 às 18 horas. É assim que eles dividem. Termina aí, começa um novo dia. Tá certo? Então 24 horas no caso são 12 de luz e 12 de escuridão. 12 de noite e 12 de luz, como Deus ensinou. É importante isso, porque daqui a pouco a gente vai voltar nesse gráficozinho aqui para a gente entender algumas coisas que está sendo falado ali. Porque na tradução eles usam uma nomenclatura que, na verdade, quando você traduz do grego, está falando terceira hora, está falando quarta vigília da noite. Traduções da palavra grega que significam quarta vigília da noite, o período. E aí, o que está mostrando na nossa literatura é outra coisa. Os horários e os dias, está tudo confuso. Está tudo mexido. Exatamente. E se isso é capcioso ou se não é capcioso, porque mexe em coisas que aí a gente já não sabe. Mas me parece ser. Para empurrar doutrinas, entendeu? Desculpa, Pode falar, pô. Assim, cara, fica óbvio que todas as pessoas não seguindo, né, que você vê a coisa tão simples, né, do horário de dia, de noite, e das 3, né, 3 vigílias, das pessoas não sabendo disso, não tem esse conhecimento, esses pastores, essas pessoas que querem manipular, toda a palavra manipula, em relação a de vigília, em relação a jejum, a outras coisas, mas aí vai, né? Nego translitera tudo. Quando o cara mexe na palavra de Deus, é sempre para beneficiar alguma coisa que a linha de pensamento dele, ou do que ele quer passar. Entendeu? Vocês vão ver a forçação de barra que é acreditar que Cristo morreu na sexta e foi
ressuscitado no domingo. Vocês vão ver isso. Parece uma heresia, mas vocês vão entender na palavra que não é uma heresia. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Assim, em relação à vigília? Essa vigília, na verdade, ela foi colocada por causa era judaica? Judaico. É judaico mesmo, Judaico. porque eles também eram um povo militar e também tinha essa vigília de guardar, no caso... A vigília era por causa do sacerdócio levítico, no templo. Eles têm as horas de oração também. Entendeu? Tinha vigília, tinha períodos em que um cobriu o outro. Entendeu? Aí dividiu as horas da noite em vigília. De 3 em 3 horas trocava o sacerdote. Você se lembra? Então, na verdade, não tem nada a ver com militarismo. Não é um povo de guerra, né? Então, eu pensei assim, poxa, eles ficaram no deserto durante muito tempo, então entra à noite eles entram numa vigília para cuidar o terreno. Entendeu? Isso aí é o plantão. Troca de plantão. Lembra daquele texto que fala que Pedro e João subiram ao templo para orar? Exatamente. A vigília da hora nona. Então eles tinham a vigília. Tinha, tava tudo de horas, dividido. entendeu? A vigília de oração no templo. Agora nós vamos... Quando ele foi aqui, o aleijado se dirige, pedindo esmola, ele cura o aleijado. Já eles tá dando subiram exemplo. por propósito de orar. A vigília A é aquela. manipulação de não saber do horário certo, tipo assim, qualquer hora é o horário de vigília. Então bota 4 horas, como ela falou, e já acha que é vigília. Não tem nada de Eles vigília. tinham a cultura. A igreja católica... Vigília são faz as 4, a né? imitação, né? A Para- igreja católica faz imitação. É. Né? De hora. Aí o que acontece? Essas vigílias também são colocadas como essas festas que eles fazem de vigília, mini vigília, também no caso. Cara, isso aí o que acontece? A igreja, hoje, atual, pegou essa palavra para botar um culto na virada da noite. Porque vigília, cara, tá completamente relacionado completamente relacionada ao ofício sacerdotal de trabalhar no tabernáculo, entendeu? Parava, Não podia parar, não um sacerdote. entendeu? Davi instituiu isso. 24 mil sacerdotes revezavam durante todo o ano, em horas, entendeu? O pai de João, ele Então, e por aí vai. Olha só, 6 horas. é bom a gente guardar, Eles têm as Ave vigílias, Maria, né? Eles têm as vigílias deles. é bom a gente guardar essas informações que eu falei, porque eu vou deixá-las aqui, pra gente ir, engraçado que indo e voltando. Entendeu? Na virada do Eu não sei dia. porquê. Outra coisa que a gente tem que entender, outra coisa aqui que é muito importante a gente entender para associar a esse estudo, como era comemorada a Páscoa e o Asmo do povo judeu, as festas que a gente estudou da outra vez. É de extrema importância saber essa parte literal dessas duas festas, da Páscoa e do Asmo. A Páscoa era num dia, o Asmo era logo no dia seguinte. Na palavra de Deus, diz assim: no dia 14 do primeiro mês de Abib ou Nissan, que é o primeiro mês, no calendário judaico, à tardinha, no cair da tarde, aí a gente vem aqui que é a hora, 12ª hora do dia, que era comemorada a Páscoa. Era de 15 da tarde às 18 horas. Às 18 horas o cordeiro tinha que ter imolado e as famílias já tinham que estar comendo a carne desse cordeiro, com o pão asmo, para virar para o dia 15, que era o primeiro dia do asmo, o primeiro dia da festa do asmo, e eles passavam 7 dias comendo asmo, pão asmo sem fermento, mas a carne do cordeiro não podia durar até o dia 15. Ou todo mundo comia, ou o que sobrasse queimava. Esse é o ritual. Do mesmo cordeiro que sujou o umbral da porta. Então, olha só, a gente vai abrir rapidinho para vocês verem como é que eram as leis. Vamos voltar nisso que é importante. Levítico 23, 4, 5. É bem rápido, Levítico 23. Só para a gente rememorar a Páscoa, bem rápido. Dicas importantes que Deus vai dizer a respeito das datas. Diz assim, ó. 23, Levítico 23. 4 e 5 só.
São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, que é o mês de Abib ou Nissan, como ele chama, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Ao 14º dia do mês de Abib, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Não, no final do dia. No final do dia. Crepúsculo é início, ele está escurecendo. Então, Então é o... de 13 às 18. 13 às 18. 13 a 18. Quando Tá o sol se põe. Tá finalizando um dia e começando o outro. 13 a 18. É difícil, eu sei que é complicado. Ocidental para fazer coisa oriental é diferente. Crepúsculo é o cair da luz. Crepúsculo da tarde. É crepúsculo da tarde. Tem dois momentos que a luz ela aumenta ou diminui a intensidade. O dia judaico se inicia no pôr do sol. Pois é. Cai por volta de 18 horas. Né? É o que a gente acabou de falar aqui, desses negócios aqui. Então, olha lá, Deus determina o horário da Páscoa. No crepúsculo da tarde. 12ª hora, de 15 às 18 horas, isso acontece, tá? É dentro dessa fração de 12ª hora que se comemorava a Páscoa. Deuteronômio, rapidinho, Deuteronômio 16:1. Essa vigília, então, seria a... 14. Não é vigília, isso aí é a 12ª hora do dia. Sim, mas esse período cairia em que vigília, no caso? Não é vigília, é 12ª hora. É dia ainda. É dia, tio. Não é De noite. 15 às 18 horas. A vigília... A vigília começa de 18 às 21 horas, a primeira vigília. Sim. Essa é a primeira vigília. Depois não vai rodando? É. Então, Eu acabei de fazer. É dia, não é noite ainda, nem tô nas vigílias. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o mapinha aqui. Olha essa última coisinha aí, fica memorizando isso aí. Aí embaixo aí, ó. Aí. Você vai memorizar isso aí, você vai... Eu sei que é difícil, pô. Deuteronômio 14. Não, Deuteronômio 16:1. Ah, tá, a vigília está no período escuro mesmo. Isso. Vigília à noite. Está no período de escuridão. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Tirou de noite, mas o cordeiro foi imolado à tarde, na virada para noite. Tá entendendo? De 13 às 18. Isso aí, de 13 às 18 eles imolaram o cordeiro e sujaram o umbral da porta. Passar antes do anjo. É isso aí. Aí o anjo passou, eles estavam comendo a carne, comendo a Páscoa. E o asmo. O anjo passou, matou os primogênitos de um monte de gente lá e eles meteram o pé de noite de lá. É assim que é. Certo? Essas coisas vocês têm que ir guardando na mente e para somar na hora certa. Então, à tardinha o povo judaico celebrava a Páscoa por estatuto perpétuo. Note que os textos que a gente acabou de ler falam o fim do dia ou no crepúsculo da tarde. Ou seja, a Páscoa deveria ser realizada até às 18 horas, pois após as 18 horas começava o asmo. Era já dia 15. A Páscoa é 14 do mês de Abib. E 15 começa o asmo. A Páscoa é uma preparação, né? A Páscoa é a preparação para o dia 15. Certo? Você falou uma coisa importante. A Páscoa é a preparação, porque a festa importante é o 15. O Sabaton é no dia 15. Sabatão. Como eles falam, das 13 às 18 é tipo uma faxina. Vamos lá. A segunda festa é o asmo, né? Virava de 18 para o outro dia, finalizava no 18, no outro dia era o pão asmo. Começava no dia 15 e já começava havendo um sabá, ou sabatom. Esse sabatom não é um sabatom de 7º dia. Agora eu vou entrar numa questão para vocês entenderem o que acontece no período das festas. Esse sabatom
era um sabaton cerimonial, não era um sabaton de descanso do sétimo dia. Eu vou mostrar para você. No dia 15, no primeiro dia do asmo, tinha um sabaton. No último dia do asmo, tinha outro sabaton. E entre um sabaton e outro sabaton, tinha um sábado de sétimo dia de descanso. Quinta, sábado e quarta. Primeiro dia do asmo, sábado de descanso de sétimo dia e depois mais outro sabaton. E isso tudo aconteceu quando Jesus estava se mexendo por ali. Pode escrever aqui, cara. Pode? Pode fazer. Essa folha é tua. Vamos ler Levítico 23, capítulo 6, Levítico 23, versículo 6 a 8, para não virar falácia da minha parte. Está na lei. Está na lei. Isso é lei de Moisés a respeito das festas. 23? Levítico 23, de 6 a 8. E aos 15 dias deste mês é a festa do pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. O que é isso? Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Sabatom e sabatom. Primeiro dia. Esse aí, no caso, é o... Sabá ou sabatom, os dois são iguais. Não, Esse, nenhuma obra fareis é o do descanso? não. É o sábado, é isso. Não é o sábado, o sétimo dia. Gente, presta atenção. Onde, no caso? Esse sabatom e sabá é a mesma coisa. Sabatom é grego, sabá é hebraico. Tá? Mas está falando da mesma coisa, que é o descanso, é sábado. No primeiro dia da festa do pão asmo tinha um sabá. Hebraico, sabá. Grego, sabatom. Vou falar sabá, sabatom porque está nas duas. Tinha um que não era o sábado, sétimo dia que Deus fala para descansar. Não é o sétimo dia que Deus fala para trabalhar 6 e descansar no sétimo. Não é. Pode ser até que caia. Uma terça, uma quarta. Pode ser até que um dia caia nesse mesmo dia, seja um sabatom de descanso e um sabatom solene nesse mesmo dia. Mas aqui não. Aqui Deus está falando que no primeiro dia do asmo, independente de que dia da semana caia, tem que ter um sabatom. E que no 7º dia, independente de qual dia que caia, tem que haver outro sabatom. Ele marca a festa do asmo no primeiro e no 7º dia com 2 sabatons. Um no primeiro e o outro no 7º. Se essa festa acontecer e no meio da semana tiver um sábado de descanso, um sabá de descanso, do 7º dia, vão ter 3 sabatons numa semana. Qual o problema que é nisso? Isso aí são cerimoniais. Isso aí, né? Eu vou te falar. E a convocação do sétimo. O 7º dia é o fim do asmo. Início da primícia. Então tem 2 santas convocações que não fareis obra servil, que é um sabatom. Sabatom cerimonial é o nome desse sabatom. Descanso. O outro é sabatom do 7º dia. Para a gente diferenciar, para ficar didático. Quando eu falar sabatom cerimonial, a gente sabe que é o da festa que envolve o asmo. Sabatom do 7º dia é o sábado de descanso do 7º dia. Compreenderam isso? Isso aí é importantíssimo. Porque é aí que cai por terra o sábado. E confunde todo mundo. Vimos na lei, Levítico 23, 6 a 8, que são 2 sabatões cerimoniais. Então concluímos que pela lei de Moisés, acerca do período das festas, tínhamos 2 tipos de sabatom, que eram sabatões cerimoniais, e também o sabatom do 7º dia. Existiam 2 tipos, sabatom cerimonial e sabatom do 7º dia. Eu estou falando só de uma festa aqui, do asmo. Tinham 2 sabatons. As outras festas também tinham outros sabatons. Tinham vários sabatons no período das festas. Toda vez que tinha uma festa, na trombeta, a festa das trombetas, no primeiro dia do mês 7, era um sabatom solene, sabatom cerimonial. E era um dia de lua nova. Então eles paravam, a única obra era trombeta. Um dia de trombeta.
Não a fazia obra servil. Obra servil, humana, secular, não fazia. Só para Deus. Você pode ver que no asmo tinha holocausto. Mas não tinha obra de abrir a sua mercearia, não tinha obra de fazer as coisas, plantar, colher, não tinha. A obra servil não tinha. Mas por isso era sabaton. O outro não tinha nenhuma obra. O sabá de 7º dia não tinha obra nenhuma, nem para Deus, nem para ninguém. Mas os outros sabatões tinham. Para Deus, respeitavam isso. Se não fosse para Deus, os caras tinham que ficar em casa recolhidos. Eles têm um limite de caminhada até que Tem. caminhar, eles só podiam se alimentar. Né? A alimentação já preparada. E isso aí foi variando conforme o homem foi metendo a pata dele na lei. Entendeu? Isso aí passou para 1 quilômetro, passou para isso, passou para aquilo. Mudou tudo. Entendido, gente? Sabatom cerimonial, o que é? E sabatom de 7º dia? Sabá ou sabatom? Beleza, isso é importante saber. Então, sendo assim, nós vamos agora entrar no cronograma dos últimos dias de Jesus. Agora nós vamos pegar a última semana, do que Jesus fez na última semana de vida dele. Por onde ele andou, com quem ele esteve, o que ele falou. É importante saber. Porque quando ele faz isso, quando a gente procura isso, a gente entende a sequência dos fatos. E deu trabalho para fazer isso. Deu trabalho. Vamos lá. Tá vendo essa folhinha que tá na frente de vocês aí? Essa folhinha? Começa num sábado aqui, ó. Bem no iniciozinho. Que a referência para a gente achar esse dia está em Lucas 13:10. Mas olha só, presta atenção. Pô, você botou que esse dia é dia 10? É, dia 10, eu vou mostrar para vocês. Mas a primeira coisa que a gente tem que marcar na nossa cabeça, como referência, é que dia que é a Páscoa? Dia numérico, que Deus falou na lei. 14, certo? 14. Tem que comemorar a Páscoa no mês de Abib. Na virada já pro 15. 14º dia. É. Cairia na quarta. Calma. 14º dia. É o dia que tem que comemorar a Páscoa. Jesus, como Cordeiro Pascal, que foi imolado e tirou o pecado do mundo, teria que morrer que dia? Dia 13. 14. 14. Isso aí. Na Páscoa. Aquele período anterior, antes de virar. Não esquece a hora. É o dia. É a Páscoa. Na tarde da Páscoa. No crepúsculo do dia 14, Jesus teria que morrer. Igual o cordeiro. Cordeiro Santo. Do simbolismo aí, de 13 a 18. Isso aí. Nesse período de 13 a 18, Sangue do cordeiro. na hora nona ele morre. A gente vai chegar lá no final, na hora nona, mas na hora 12ª começa o processo de embalsamamento e sepultamento. Mas ele morre na hora nona. É 15 horas. Não. Isso aí, entre meio-dia e 15 horas. Vamos lá, mas vamos dar esse ganso não. Vamos na sequência. Vamos indo. O que eu quero é que vocês marquem agora um ponteiro na cabeça de vocês. 14 é a Páscoa. Então Jesus tem que morrer dia 14. É isso que vocês têm que botar na cabeça aqui agora. É dia 14 que ele morre. Certo? Aí agora a gente vai ler Lucas 13. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Lucas 13, versos 10. Presta atenção nesse texto, porque ele é a chave é só uma frase, mas é muito importante. Certo? Vamos lá? Ora ensinava Jesus numa das sinagogas. Esse sabatão é cerimonial? Não. Ia começar a Páscoa ainda. Ainda ia dar largada para os sabatões cerimoniais. Não existia sabatão cerimonial nesse momento. Só existia sabatom de 7º dia. Que ele tinha começado ainda. Não, porque o sabatom de 7º dia é lei, estatuto perpétuo.
E não tinha descanso, começado a é o festa. É o descanso. É o Não, descanso. Estava vazio Esse ainda. sábado era 7. Isso aí, e era um sábado. É 7, só tem solene quando começa a festa. Não começou a festa, então não tem solene. Ele ensinava, porque ele estava ali vivo. Ali. Tá vivo. No sábado ele está ensinando. Marcou? Sábado, Sábado. ele estava ensinando. Tá lá no primeiro, no sábado aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, É aqui. Tá certo? É uma semana antes ainda. Vamos lá. Eu só quero que vocês marquem essa informação, que no sábado ele estava ensinando numa das sinagogas. E eu botei que é dia 10 aí. Por que dia 10? Como é que você pode ter certeza disso? Vamos somar outro texto. Vamos somar outro texto. Eu vou dizer para você o que Jesus fez no dia 10. Sabá do 7º dia. Jesus ensinava na sinagoga. Vai, assim, você que já leu o Evangelho, você vai começar a lembrar. Passou o dia em Betânia e à noite foi para Jericó. Participou de um jantar, onde a mulher comeu as migalhas e velou ele. Foi ungido por Maria nesse jantar. Irmã de Lázaro. Curou o homem hidrópico, ele curou o homem hidrópico. Foi avisado da ira de Herodes, tudo nesse sábado. Findou o dia, afastou-se dali, foi para Jericó e pernoitou na casa de Zaqueu, em Jericó. De sábado, dia 10, foi lá que ele jantou e dormiu. Ele dormiu lá, ele passou a noite lá na casa na casa do Zaqueu. E nesse mesmo dia 10 também, ele estabeleceu a agenda de trabalho dele, que abrangeria os próximos 3 dias dele. Vou mostrar para você. Isso está em Lucas 13. Bota aí, Lucas 13. De 31 a 34. Pedro, rapidinho. Só para... Fala. Ensinava na sinagoga, passou em Betânia, à noite foi para Jericó, depois jantou. Participou de um jantar. Você lembra aquele jantar que a mulher ficou comendo as migalhas debaixo da mesa? Ele ainda fala assim, mais honra me deu ela, que limpou meus pés com o cabelo e vocês, eu entrei aqui, vocês nem limparam o meu pé. Porque isso aí era um costume judaico, que quando chegasse da rua, o mais escravo da casa, o mais vassalo, limpava-se o pé das visitas. Ninguém fez isso com Jesus, a mulher fez com o cabelo, chorando. E embalsamou ela, pegou o bálsamo dela, mais caro que ela tinha, e embalsamou. Fez um ritual fúnebre, porque não teve tempo de fazer. Essa mulher fez uma semana antes. Jesus já estava vendo o que estava acontecendo ali. Entendeu? Aí ele, no decorrer, ele fala isso. Aí ele janta lá com esses caras. Maria de Lázaro, não. É a Maria de Lázaro. Maria de Lázaro, essa aí é outra Maria. Aí ele tá lá na sinagoga, ele sai de lá, vai, janta. No caminho ele cura esse homem hidrópico, esse homem ressequido, né? Ele é avisado, quando ele está ensinando, ele é avisado que Herodes queria pegar ele. E aí ele vai falar isso que a gente vai ler agora, nesse momento aqui, ó. Lucas 13, 31 a 34. Olha o que Jesus fala, como eu falei que Jesus era sutil ao falar. Olha como é que ele é sutil. Olha como é que ele fala para mandar dizer para Herodes. E de dizer a essa raposa que hoje, presta atenção, que dia que era hoje que ele está falando ali? Sábado. Dia sábado. Ainda não concluí que hoje é dia 10, mas eu só estou concluindo ainda que é só sábado. Vamos lá, sábado. E que ele vai morrer no dia 14. Eu só sei que hoje é sábado e que ele vai morrer dia 14. Eu não sei que dia, data numérica, que dia que é esse sábado. Vou saber agora. E de dizer a essa raposa que hoje, dia 10, e amanhã, dia 11, expulso demônios e curo enfermos. E no terceiro dia, dia 13, terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que foram enviados. Ele colocou 3 dias aí. Uns 3 dias. Ele colocou mais 3 dias aí. Se ele morreu no dia 14, como se ele já tivesse feito, né? Ele, porém, respondeu, uma geração má, olha a sutileza,
Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará. Repetiu, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jerusalém. Tem Jerusalém, pai? Morto, pai. Sheol, Hades. Que mané Jerusalém, Está rapaz? falando, o que ele quer dizer é o seguinte, são 72 horas certo, 3 dias fechado. Ele não falou 72 horas. Não, eu também não disse isso. Eu estou falando que ele ficou 3... Eu estou dizendo o que ele falou. 3 dias e 3 noites. Não precisa bater 72 horas certas, porque uma fração de hora tem 3 horas. E é um período do dia. A hora duodécima, a gente viu aí, ó. A hora duodécima é de 15 às 18. Então ele ficou até... Jesus está falando 3 dias e 3 noites. A gente não falou 72 horas. Ó, 72 horas, às 17h32 eu vou morrer. Ele está falando, ele está dizendo 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites, pode ser na noite 19h01, 19h30, 18h01. Tá tudo dentro de um período que a gente... Por isso que eu mostrei primeiro como os judeus contam as horas, pô. Para você toda hora olhar para esse calendáriozinho aqui, que era bom ter anotado, e olhar o que Jesus está falando na fração da hora, porque isso é importantíssimo.